Olá, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra ao teu coração, um ensino espiritual para a sua vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala aqui no livro de Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 8. Olha o que a Bíblia vai dizer: a advertência contra os falsos ensinos. Pastor, existem falsos ensinos? Existem muitos falsos ensinos por aí. Nós já temos ouvido que o céu vai ser aqui na terra. Nós temos ouvido que os judeus precisam, aceitar Jesus para ser salvo. E não é bem assim, meu irmão. A palavra de Deus é um segmento de vida. Se os judeus estiverem na verdade, não quebrar a aliança, eles serão salvos, independente de Cristo ou não. Porque a palavra já foi dada, está escrito que uns o Senhor santificou e outros são santificados. Nós somos aqueles que estão se santificando através do processo espiritual para chegar aos céus. A Bíblia diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias vãs, sutilezas, conforme a tradição dos homens. Olha que interessante, são um segmento de homens e não do Espírito. Quando há a vontade do homem, não é a vontade de Deus. A Bíblia fala da sutileza, de palavras vãs, que não vai trazer sentido espiritual, não vai edificar a sua vida. A Bíblia diz, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Olha que interessante. Da onde está saindo essas palavras, esses falsos ensinos, essas filosofias, essas tradições? É daqui do homem, é do rudimento do homem. Não é, a Bíblia diz, e não segundo a Cristo, não vem de Jesus. Cristo é o processo espiritual, é a revelação, é a verdadeira sabedoria, o pleno conhecimento. Diferente de pessoas que dão palavras, ensinam, mas sempre há um porém, há um porquê, e nunca chega em lugar nenhum, não há resultado, porque a palavra de Deus ela é única. Sabe o que é isso? É perfeito. Todo ser humano, quando ouve, sente conformado, porque o Espírito lhe conforta da verdade. A Bíblia diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aonde é que habita corporalmente toda a plenitude da divindade? É na mente de Cristo, é o Espírito. Por isso que aqueles que estudam a teologia não chegam a um pleno conhecimento, a um lugar realmente verdadeiro. Eu estou trazendo aqui o conhecimento do Espírito, aquilo que habita corporalmente, a plenitude do Senhor, vem do Espírito Santo de Deus. Isso me faz crer, estar ciente da palavra de Deus. A Bíblia diz, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Olha que interessante. Quando Cristo ele vê a humanidade, ele cumpre a lei. E ele se liga ao homem através do processo da vida e da morte. Está escrito em Coríntios, para que a morte de Cristo esteja em vós, para que o Espírito de Cristo se manifeste em vós. O que é isso, pastor? Mateus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A decisão de buscar a Cristo faz que aquela angústia, aquele sofrimento, não permaneça, o Espírito da vida se manifeste. Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade. Se ele é o cabeça, o principado e a potestade trabalham no corpo, na mente natural. É isso que você tem que enxergar espiritualmente. Pastor, quer dizer que Cristo ele é o cabeça e ele tem unidade com o mal? Não tem. O que faz o ser humano obedecer o mal é ele desejar e obedecer a concupiscência da carne. Por isso que você vê nos dias de hoje jovens não agindo pela sabedoria, pelo entendimento, e sim pela carne. Aquilo é uma força potencializada, é um principado, uma potestade que leva ritmos, coisas mundanas, e esse jovem se agrada disso, ele não pensa mais
Ele não age em sabedoria, ele age pela força que está atuando na carne, na mente natural. Olha que interessante. A Bíblia diz: também nele estás aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então nós temos que ir pelo cabeça, não pela carne. Se eu for atentar para o desejo da minha carne, eu vou me prostituir, eu vou roubar, eu vou mentir, eu vou enganar, porque a carne me leva a lugares mais fáceis, a lugar de comodismo. O Espírito não é diferente. A Bíblia diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo e da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que é a circuncisão de Cristo? É separar a gente de toda ação carnal, de toda potestade, de todo principado. É a gente viver pelo aquilo que pensamos, porque fé é a expressão daquilo que eu creio. Você já percebeu que tem muita gente que vai para a igreja, quando chega na hora da palavra dá um sono, uma vontade de dormir? Tem gente que gosta da igreja só da hora do louvor, na hora da animação, mas não gosta da palavra. O que é isso, pastor? Isso é um principado, é uma potestade que está tentando reter a pessoa a não se acender espiritualmente. A única coisa que pode acender é a palavra de Deus. Não adianta você levar um cantor, uma festa, se a palavra de Deus não te tocar, você não se acende. Por isso que a Bíblia diz: nele também foste circuncidado. Em quem? Em Jesus Cristo. Não por intermédio de mãos, não houve mãos, é o Espírito que fez isso, mas nos despojamento do corpo e da carne. Cristo, ele nos separa do corpo e da carne, justamente para o principado e a potestade não ter efeito sobre a nossa vida, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Você sabe que Cristo foi sepultado, morreu numa cruz. O batismo representa aquilo que ele fez na cruz. Só que quando eu entrego a minha vida a Jesus no batismo nas águas, eu sepulto ali a minha velha natureza em Cristo Jesus, porque ele foi ali, as águas, não para deixar pecado, ele foi para apanhar os pecados ali no Rio Jordão com João Batista. A Bíblia diz: no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Porque o cristão do Novo Testamento, daquele que nasce da ressurreição, é diferente daquele que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Lembra que Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? O Deus do exemplo, da obediência. E pastor, eu tenho que obedecer? Claro, eu tenho que seguir o exemplo, a obediência. Mas hoje, gente, nós somos filhos daquele que ressuscitou. Nós temos por essência a ressurreição. Por quê, pastor? Quando eu vivo assim, eu tenho uma essência diferente diante da vida. Eu não desanimo diante das lutas, das provas, porque por mais grande que seja, o meu Cristo venceu a morte, eu posso vencer qualquer coisa. Olha essa força quando você traz essa essência para dentro de você. Por isso que muitos cristãos, eles são natural, eles não nasceram de Cristo. E a vós outro que estavais morto pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. O que é que Cristo fez com os homens? Deu vida, perdoando aquilo que era delito, aquilo que nos matava, nos condenava. Então todo cristão que está na igreja não nasceu de Cristo, não tem vida em Cristo, ele não nasceu de Jesus. A Bíblia diz: tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós o que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que é que Cristo fez na cruz? Ele expôs os principados e as potestades. Por isso que o diabo não queria a morte de Cristo. Demônios se atravessavam no caminho de Jesus e dizia: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus.
Só que ser cristão é se esvaziar de quem somos, não se exaltar. Jesus não se exaltou, por isso que a igreja perde hoje. Porque ela se exaltou, ela se engrandeceu. E isso não faz a voz de Deus habitar mais. A voz de Deus está presente na vida daquele que é ouvinte, que é humilde, que teme, que desce. É ali que a voz de Cristo está. Mas eu quero trazer para você hoje, o forte dessa mensagem, que Cristo é o cabeça. Não adianta você querer liderar a igreja da forma que bem entende. Quantas das vezes eu fui em ministério que pregava sempre as mesmas mensagens, propósito de Gideão, a campanha disso, a campanha daquilo, e fulano e ciclano. Nós vivemos o procedimento espiritual, o processo. Essas palavras trazem o homem ao retrocesso, a voltar atrás. Por isso que a fé ali é momentânea, é um momento, a pessoa se sente bem, se sente forte, mas é o processo que faz a gente habitar em plenitude. É isso que a gente temos que crer. Lembrando sempre, gente, que Ele é o cabeça. Por isso que o anticristo, ele vai ser o cabeça encarnado na vida de um homem. O espírito vai se levantar para fazer a governança do inimigo, do mal prevalecer. Só que Cristo, ele desceu, ele se humilhou. Por isso que nós temos que viver em Cristo Jesus. Meu irmão, ouça Cristo, participe do processo espiritual. Sabe, ande no caminho, na verdade. Não saia do caminho de Cristo. Povo de Deus, inscreva no nosso canal, ative o sininho para todos, e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau, povo de Deus, fica na paz, Deus abençoe.